Em que a fé cristã se baseia? A fé cristã se baseia na existência de um Deus verdadeiro, todo-poderoso, Senhor dos senhores, que nós servimos. Hoje nós vamos estudar com vocês a lição de número 2, que vai cair no dia 14 de abril. Essa lição trabalha o tema, a realidade do Deus da Bíblia. Estamos estudando com vocês o segundo trimestre da CPAD em 2024. Texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho, onde nós estamos trabalhando sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, tanto aqui no YouTube como pelo Spotify. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vale a pena você ler esse texto em sala de aula. Você também pode apresentar o resumo da lição, realizando a leitura do resumo da lição junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza então no texto de Salmos 19, versículos 1 ao 4. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui às 18 horas postando aula para você, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, das classes de adulto, jovem, juvenil, discipulado de todo esse trimestre. Lembrando também que toda terça-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos jovens, onde eu posto essas lições. Na terça também, no programa Voz da Assembleia de Deus, nós postamos essa aula para a nossa edificação às 17 horas, para a glória de Deus, e eu espero muito que o Senhor fale com vocês através da aula de hoje. Na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos observar a realidade do Deus da Bíblia. Em outras palavras, nós vamos estudar com você uma doutrina bíblica conhecida como doutrina própria, em outro sentido, doutrina de Deus. Nessa perspectiva, como proposta do pastor Alexandre Coelho, nós vamos observar exatamente o que a Bíblia nos demonstra sobre a existência de Deus, o que a palavra de Deus ela vai apresentar para você como aluno da Escola Bíblica Dominical, nessa abordagem que vamos trabalhar juntos hoje em sala de aula. Em primeiro lugar, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, afirma que nós cremos, professamos e ensinamos que existe somente um Deus, eternamente, que se revela e se subsiste em três pessoas distintas, embora as distintas são iguais em poder e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é criador do universo, de todas as coisas, do céu e na terra. Também ele é aquele que é o criador dos seres humanos e ele é o Senhor de forma poderosa que providenciou para você a salvação. Você tem então diversas passagens bíblicas que confirmam isso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Mateus 28, 19, Marcos capítulo 12, versículos 29, Gênesis 1, 1, Gênesis 2, 7, Hebreus 11, 3, Apocalipse 4:11. Então, para nós cristãos, Deus ele é supremo, soberano, o criador do universo. Nesse detalhe também entendemos que Deus não tem início e nem fim. Esse Deus todo-poderoso não está preso a limitações físicas. Esse Deus todo-poderoso está além, não é à toa que ele é conhecido também como Deus transcendente. Ao mesmo tempo que ele está além, a própria Bíblia fala que ele é imanente, ele se revela. Tudo que nós conhecemos a respeito de Deus foi aquilo que ele se permitiu deixar conhecer. Então, nós conhecemos aquilo que ele se deixou conhecer, aquilo que ele revelou. Em nenhuma parte das Escrituras você vai ver as Escrituras se preocupando em provar a existência de Deus. Ao contrário, as Escrituras afirmam que ele é. Ele é Senhor, ele é todo-poderoso. E nós cremos que ele é Senhor e por causa disso cremos pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 também vai confirmar isso. As escrituras também destacam que Deus ele é
amoroso, ele é santo, ele é todo-poderoso, sustentador de todas as coisas, e ele agora se comunica a você, a mim, por intermédio da sua palavra. Deus, ele também é um Deus acessível, não é um Deus distante, que criou todas as coisas e se afastou dessas coisas. Não. Deus, ele está acessível para você. Você pode ter um contato com Deus por intermédio da oração, através também do próprio Espírito Santo. Uma questão que nós precisamos também entender sobre a existência de Deus, debatida tanto na história como na filosofia e na própria teologia, algumas abordagens que precisamos também levantar em consideração. E nessas abordagens você pode tomar como nota. Primeiro, se você for utilizar argumentos fora da palavra e observar esses argumentos para provar a existência de Deus, existem argumentos filosóficos, teológicos que vão confirmar a existência de Deus. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Nesse argumento, nós entendemos que Deus existe por causa da existência de todo o universo. Então, alguém criou esse universo de forma ordenada, de forma coerente. Quem é esse alguém? É o próprio Deus. Ele é o criador principal. Depois, nós vamos ter outro argumento que prova a existência de Deus, é o argumento teleológico. No argumento teleológico, nós também entendemos que esse argumento demonstra que existe alguém que criou um design, que projetou tudo de forma inteligente. E tudo que existe de forma inteligente foi criado pelo próprio Deus. Nós vamos ter também, em terceiro lugar, o argumento ontológico. No argumento ontológico, nós vamos ter a ideia dessa própria concepção da existência, da vida. Ou seja, essa vida que nós temos foi gerada por alguém. Esse alguém é o próprio Deus. Nós vamos ter também o argumento moral. Esse argumento moral, ele é um senso do absoluto, estabelecido por alguém, alguém que legisla no universo, alguém que é criador de todas as coisas. O homem possui esse argumento também, e isso foi dado pelo próprio Deus. E para provar também a existência de Deus, você tem a experiência religiosa que todo ser humano tem. O próprio João Calvino chamou essa existência religiosa de sensu divinitatis ou sensus religionis, que destaca que todo ser humano tem essa essência dentro de si, que confirma a existência de um Deus todo-poderoso em suas revelações pessoais, em sua espiritualidade. Dentro dessa cosmovisão, nós vamos entender hoje na aula sobre a importância de compreender a existência desse Deus Todo-Poderoso que fundamenta a nossa fé cristã, como proposta do pastor Alexandre Coelho. E você que está chegando por aqui, se eu estou te ajudando, deixa teu comentário nesse vídeo, comenta aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você está me acompanhando. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar os argumentos, sabe? Preparar os versículos. Eu tenho tudo isso organizado para você no Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula. Você pode utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Você vai encontrar os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas. É uma proposta de assinatura trimestral. Está na descrição do vídeo. Fica à vontade para conhecer a nossa proposta. Gente, eu espero muito que Deus confirme no teu coração a palavra e que o Senhor te use nessa ministração para a glória de Deus. Analisa a nossa proposta e vamos então para o nosso primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre Deus e a sua existência como proposta do pastor. O pastor Alexandre Coelho, nosso amigo, que traz essa lição nesse trimestre. Neste primeiro ponto, a nossa abordagem bíblica para entender sobre a existência de Deus. Para nós, na nossa cosmovisão pentecostal, nós acreditamos que Deus é. Como proposta do pastor Alexandre Coelho, nós vamos entender sobre essa existência do Deus Todo-Poderoso. Tem uma passagem, um versículo-chave que eu quero trazer para você. Se localiza em Salmos 53, versículo 1, que destaca que o tolo não acredita na existência de Deus. Ainda bem que você não é tolo e tola, mas você crê nesse Deus Todo-Poderoso. E o primeiro subtópico vai trabalhar sobre o argumento que Deus existe. Vamos entender esse argumento, vamos trabalhar alguns conceitos teológicos e filosóficos para que você tenha conceitos a mais
para levar para a sala de aula junto com os teus alunos. Segundo o pastor Alexandre Coelho, a fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus, evidenciada pelo seu poder, pela sua onipotência, na própria criação. Para nós cristãos, é importante compreender não apenas que Deus existe, mas nós compreendemos de forma muito clara as concepções sendo apresentadas na própria criação, como revelações de que Deus é todo-poderoso. Detalhe, nós também precisamos compreender algumas concepções equivocadas sobre a existência de Deus. E eu vou citar essas concepções equivocadas para que você também conheça essas concepções e possa compreender que essas concepções não são defendidas por nós cristãos, tá? Na nossa cosmovisão pentecostal, nós acreditamos que Ele é Senhor, todo-poderoso e ilimitado. Mas existem algumas concepções que são propagadas hoje, que você também precisa conhecer, que são equivocadas. A primeira delas é que Deus, ele existe, mas ele está limitado e restrito. O Deus cristão, ele não está sujeito a limitações. Nós não defendemos isso, tá? Ele não é limitado a condições humanas, mas ele é infinito em poder, em conhecimento e também através da sua presença. Então, ele não é limitado. Existe uma concepção que Deus, ele é limitado. Segundo, você vai perceber que existe outra concepção sobre Deus, que Deus é injusto e ele é cruel. Espera aí, nós como cristãos não defendemos isso. Embora a Bíblia fale que Deus é justo juiz, a Bíblia fala literalmente que Deus é amoroso, que age em misericórdia e não é visto como um justo carrasco, mas é visto como um justo Deus amoroso que nos dá condições para o arrependimento. Terceiro, existem concepções que vão dizer que Deus é passível de mudança. Nesse sentido, nós acreditamos como cristãos que Deus é imutável. O nosso Deus, ele não muda. Então, a sua natureza é imutável de forma eterna. Existe outra concepção equivocada sobre Deus, dizendo que Deus ele é imprudente e ele é também negligente. O nosso Deus não é imprudente nem negligente. O Deus dos cristãos é cuidadoso com as suas criaturas. Ele está presente, ele conversa com você, ele está perto de você, ele age com a sua sabedoria e com a sua bondade. Existe outra concepção a respeito de Deus que é equivocada, que diz que a criatura ou objeto de adoração é esse Deus que é também feito por matérias humanas. Ele é feito por bens materiais, ele é feito de barro, ele é feito de madeira, ele é feito como um poste ídolo, ele é feito como um objeto de adoração. Nós cristãos não entendemos assim. Nós acreditamos que Deus ele é imaterial, ele está além das condições físicas. Nós entendemos que Deus é transcendente, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Também existe outra concepção equivocada em dizer que Deus está limitado por concepções humanas. Nós compreendemos como cristãos que Deus não está limitado nas nossas concepções humanas, nas nossas capacidades finitas, mas a ação de Deus vai além. É por isso que nós falamos que ele é soberano, que ele é Senhor. Quando nós estamos estudando nesse primeiro subtópico sobre a existência de Deus, nós observamos essas características e compreendemos que existem visões diferentes dentro do próprio cristianismo sobre a existência de Deus e algumas são equivocadas. Mas nós cristãos pentecostais defendemos que Deus ele é Senhor, todo-poderoso, criador de todas as coisas. Wayne Grudem, comentando a respeito da teologia e falando a respeito do próprio Deus na sua teologia sistemática, ele destaca muito bem que Deus ele é Senhor. E a primeira concepção que nós entendemos são as provas encontradas tanto na Escritura como também na natureza que provam a existência de Deus. Quando você olha para todos os lugares, você entende que Deus é Senhor. Paulo disse aos irmãos gentios, destacando que os gentios puderam conhecer a Deus através da revelação natural. Romanos capítulo 1, versículo 21. A criação revela a glória de Deus. Romanos 1, 25 também destaca isso.
E Paulo ainda alerta, as pessoas transformaram a verdade de Deus em mentira. Outro detalhe que você vai perceber também dentro das escrituras, que Deus ele existe, ele é Senhor e ele concebeu para nós a vida. Observe o texto de Romanos capítulo 1, versículo 19. Existem pessoas que negam a existência de Deus. A Bíblia chama essas pessoas de tolas. Observe o texto de Salmos 14, versículo 1. Salmo 53, versículo 1. O egoísta age assim. Aquele que entra pelo caminho do ateísmo age assim. Mas nós, cristãos, acreditamos na existência do Deus Todo-Poderoso. Paulo também relata de forma muito clara que nós conhecemos a verdade de Deus e essa revelação é demonstrada em toda a sua criação. Romanos 1,18, Romanos 1,20. E aqueles que negaram a existência de Deus estão então indesculpáveis, porque Deus se revela na própria natureza. Quando você vai para as Escrituras, você entende então que, como pessoas cristãs, nós acreditamos em Deus por causa da revelação do próprio Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, também confirma isso. Nós, cristãos, acreditamos na existência de Deus como tema fundamental da nossa fé cristã. Nós baseamos a nossa fé nessa revelação do próprio Deus, se dando a conhecer por intermédio das Escrituras. Nós cristãos acreditamos que Deus se revelou de diversas maneiras na própria história, por intermédio dos profetas, e se revela também por intermédio da pessoa de Jesus. A existência de Deus é demonstrada como tema central dentro do cristianismo. E esse Deus que existe, que é todo-poderoso, é um Deus que está conosco. Tomás de Aquino, falando a respeito da existência de Deus na sua Suma Teológica, ele traz alguns exemplos, alguns conceitos sobre a existência de Deus, isso também fora da Escritura. Nessas provas teológicas de Tomás de Aquino, ele levanta alguns conceitos que eu quero destacar para você. Quais são os 5 conceitos ou as 5 provas que Tomás de Aquino utiliza para demonstrar a existência de Deus? A primeira é a prova da causa primeira, ou a prova da causa eficiente. Tomás de Aquino argumentava que o mundo que existe, tudo que existe, existe por uma causa. E quem estabeleceu essa causa foi o próprio Deus. Deus é a primeira causa. Segundo, Tomás de Aquino também defendia, na sua Suma Teológica, a prova do movimento, o primeiro motor. Tudo que existe tem vida e gera vida. E detalhe, esse primeiro motor é o próprio Deus. Também, Tomás de Aquino defendia nas suas provas sobre a prova do ser necessário, em demonstrar então que tudo que existe, existe por uma necessidade, e essa necessidade maior é a própria existência do próprio Deus que gera essa vida. Tomás de Aquino também destacou a prova dos graus de perfeição. Esses graus de perfeição sendo demonstrados na própria criação também provam a existência do próprio Deus, porque Deus é o ser excelente em perfeição. E a quinta prova de Tomás de Aquino é exatamente esse governo divino, de forma inteligente, que tudo foi criado de forma inteligente. Então você percebe nesses conceitos que nós cremos que Deus existe. E a nossa crença da existência de Deus é fundamentada tanto na palavra como na criação. A filosofia também prova a existência de Deus, a teologia também. Então, nessas abordagens, você pode tomar esses conceitos e trabalhar isso junto com os teus alunos de forma muito legal em sala de aula. Caminhando, espero estar ajudando você. O segundo subtópico agora vai traçar para a gente outro argumento, uma revelação geral. Vamos entender primeiro a revelação geral, depois vamos compreender a revelação especial junto com você, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Para o pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição, ele entende de forma muito clara que o Deus Criador se deixou ser revelado, se deixou ser conhecido. E a maior revelação que Deus estabelece também é a própria criação. Observe o texto de Romanos 1,18, que nós estamos utilizando como base para você entender a revelação geral. Então, todas as pessoas conhecem a Deus, a sua existência, a partir da revelação geral.
A revelação geral dentro da Bíblia é a maneira pela qual Deus se revela por intermédio da criação de forma natural no próprio universo. Isso é revelação geral. Detalhe, essa revelação geral, ela está acessível para todas as pessoas, independente da cultura, religião ou contexto histórico. Então, na revelação geral, você conhece esse Deus Todo-Poderoso que se deixa conhecer. Algumas formas que nós podemos destacar sobre a revelação geral. A primeira delas é a criação. Quando você olha para a criação, você tem certeza que o universo foi criado de forma bela e inteligente, e isso é revelação geral que demonstra a natureza de um criador inteligente. Esse criador inteligente é o próprio Deus. Segundo, na geral, você também tem a consciência humana. Você sabia que a consciência humana também é uma revelação geral da existência de um próprio Deus? Essa indicação da sabedoria, do entendimento que o ser humano tem, vem da parte do próprio Deus como revelação geral? Também você tem a moralidade como princípio da própria revelação geral. Na revelação geral, você tem essa ideia do raciocínio, do discernimento, de ponto de vistas, que são estabelecidos pelas pessoas, mas foi estabelecido em primeiro lugar pelo próprio Deus. Você vai ter também a própria razão. A capacidade humana da razão também é uma revelação geral da existência do próprio Deus, do conhecimento dele sobre o seu poder sobre o mundo. A revelação, ela vai demonstrar de forma muito clara nos textos religiosos essa demonstração de um Deus criador de todas as coisas. Na revelação geral, você tem então o texto de Salmos 19, versículo 1. Você pode ler até o versículo 4. Vale a pena você ler esse versículo também. Gruden também afirma que Deus, ele, a fim de se conhecer, ele se revela a nós. Olha que coisa linda, isso é revelação geral. Ele se revela pela própria natureza, deixando de forma clara o seu conhecimento para o homem. Romanos 1,19, vale a pena ser lido esse texto. Na criação, Deus se revela. E na criação você vai perceber que Deus te deixa conhecer. Na revelação, de acordo com Gruden, o próprio Jesus deixa isso claro para a gente, em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. O próprio Jesus se demonstra como revelação, mas agora Jesus se revela como revelação especial. Olhando para geral, você vai perceber que a declaração de fé defende que Deus é Espírito e importa então que todos aqueles que decidem lhe conhecer o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Você vai perceber também que Deus ele é eterno, não tem princípio e nem fim, mas ele é Senhor, ele é. Deuteronômio 33, 27. A Bíblia diz que ele é o grande eu sou. Êxodo 3, 14. De eternidade em eternidade, nós cremos que ele se revela de forma distinta na própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A própria declaração de fé defende isso. Nós defendemos, por exemplo, que Deus ele é invisível, mas ao mesmo tempo ele se deixa ser conhecer, e a imagem do próprio Deus é revelada em Jesus. Isso está em Colossenses 1,15. Deus ele é imutável, ele não muda. Malaquias, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 6. Ele é grande, ele é infinito, ele é Senhor. Salmo 147, versículo 5. Deus ele também é um ser e uma pessoa. Ele se revela de forma geral como uma pessoa também, ele fala conosco. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber em Gênesis 1:3, e Deus disse, Gênesis 1:4, e Deus disse, e o que aconteceu? E houve luz. A palavra faz questão de dizer que ele se revela. A palavra faz questão de falar a respeito da sua existência. A sua revelação geral demonstra que ele é, e nós servemos esse Deus grandão. Glória a Jesus. Se você serve a Deus de todo o coração, deixa teu comentário aí nesse vídeo. Vamos agora para o terceiro subtópico, que vai tratar agora, neste primeiro ponto, sobre a revelação específica. O que é revelação específica, de acordo com o pastor Alexandre Coelho? Neste terceiro subtópico do primeiro ponto, de acordo com o pastor Alexandre Coelho, Deus, além de se revelar de forma geral,
Deus se revela de forma específica. E nenhum ser humano está indesculpável de não conhecer a Deus por intermédio dessas duas revelações. Quando você analisa a palavra para entender a revelação específica, você vai perceber que a revelação específica é a maneira particular pela qual Deus se revela. Se você pegar as Escrituras, você vai perceber que as Escrituras são uma revelação específica. Deus se revela por intermédio de pessoas também, e se revelou por intermédio da pessoa de Jesus. Vamos pegar as tradições. Se você pega as tradições monoteístas, você vai perceber que a tradição judaico-cristã demonstra então que Deus ele se revela de forma específica. De que maneira? Deus vai se revelar por textos sagrados. Se você pegar tanto o judaísmo como o cristianismo, você vai perceber que os judeus dizem e afirmam que Deus se revela pela Torá, pela Escritura, pelos escritos sagrados. Nós cristãos dizemos que Deus se revela pela Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Olha como isso entra aqui em concordância dessa revelação específica. Se você observar os profetas e mensageiros, tanto o judaísmo como o cristianismo vão confirmar que Deus se revelou por intermédio dos profetas. No judaísmo vai dizer que Deus se revelou por Moisés, Deus se revelou por Abraão, Deus se revelou pelos profetas do Antigo Testamento. No cristianismo, Deus se revela por Jesus como revelação especial de forma muito clara aqui. Jesus ele é visto como a revelação específica real do próprio Deus, também visto como Deus dentro do cristianismo. Depois você vai observar que a revelação específica também é demonstrada tanto dentro do judaísmo como do cristianismo, através de milagres e manifestações divinas. O judaísmo também diz que Deus se revela em milagres de forma distinta e poderosa, e o cristianismo também vai defender isso, que os milagres são revelações específicas do próprio Deus, demonstrando que ele é. Você também vai ter as experiências religiosas e espirituais. Tanto dentro do judaísmo como dentro do cristianismo, você vai perceber a revelação específica desse Deus que fala com pessoas por intermédio de sonhos, por intermédio de profetas, por intermédio da própria Escritura. A revelação específica é, então, uma forma completa, detalhada desse Deus falar com você, falar com as pessoas. Os ensinos da Bíblia, de forma geral, são a revelação específica para nós cristãos. Então, toda a Bíblia Sagrada é uma revelação específica do próprio Deus, onde nós encontramos o plano da salvação. E nesse plano da salvação você encontra o agir de Jesus aqui também, a ação do Espírito Santo. Quando falamos de plano da salvação, nós estamos falando de forma geral desses decretos divinos que agora nos conduzem para Deus. Isso é revelação específica. Na revelação específica, você conhece então esses planos extraordinários. Observe o texto de Jó 42:2. Nós entendemos que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, tanto o passado, o presente e o futuro, e ele decide no seu coração se deixar conhecer de forma específica para que você em Cristo conhecesse então o seu amor. E isso é revelação específica. Nós estamos defendendo com você que Deus existe, que Ele é Senhor, se revela de forma geral, mas também se revela de forma específica, e se revelou de forma específica através da pessoa de Jesus, através das Escrituras. Essa é uma revelação específica que fundamenta a nossa fé cristã. E eu espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, para ela, deixa teu comentário aí, porque me ajuda muito também. Vamos agora para o segundo ponto. Essa lição só tem 2 pontos. O segundo ponto vai tratar sobre as ideias acerca da pessoa de Deus, como a proposta do pastor Alexandre Coelho. Chegamos então no segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos observar as ideias a respeito da pessoa de Deus. Aqui nós vamos encontrar alguns princípios heréticos, tá? Algumas condições heréticas que desqualificam essa existência de Deus que nós defendemos pela fé. Também nesse segundo ponto, nós vamos abordar 4 subtópicos. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com você que se localiza em João 3,16, que Deus amou toda a humanidade. Essa é a maior revelação amorosa desse Deus vivo que nós servimos.
O primeiro subtópico do segundo ponto vai tratar agora sobre o ateísmo. Eu quero destacar para você o ateísmo, para que você possa entender e explicar isso em sala de aula para a glória de Deus. Segundo o pastor Alexandre Coelho, explicando sobre o ateísmo na própria lição, ele vai dizer que o ateísmo é a negação da existência de Deus. Essa negação da existência de Deus e de um relacionamento com Deus, ou seja, Deus não tem um relacionamento com a própria humanidade através da eternidade, porque ele não existe. Então, isso é ateísmo. Norman Geisler, comentando a respeito do ateísmo, ele faz questão de dizer que o ateísmo naturalmente é uma pessoa que não acredita na existência de nenhum Deus, nenhuma divindade independente da sua identidade religiosa. Não está preso em uma identidade religiosa. Você vai perceber que existem três visões fáceis de memorizar. A primeira é a crença que Deus fez tudo. Essa crença que Deus fez tudo é propagada pelo teísmo, tá? Essa propagação sendo revelada e demonstrada por três grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. A segunda crença sobre Deus é exatamente a ideia de que Deus é tudo. Quem é que entra aqui? Entra a perspectiva do panteísmo. Quem vai entrar nessa perspectiva são as religiões do Zen budismo, hinduísmo e nova era. Depois nós vamos ter a terceira, que não há Deus, é o ateísmo, propagado então pelos humanistas. Agora nós estamos observando o ateísmo. O ateísmo, no sentido mais amplo, é a crença da não existência de nenhuma divindade. Rejeita qualquer divindade sendo propagada pela sociedade. Não há uma perspectiva espiritual aqui, na crença do próprio ateísmo. O ateísmo, ele passa a surgir no quinto século antes de Cristo. É essa perspectiva da palavra da negação da existência de Deus. Essa negação da existência de Deus passou a ser propagada por algumas pessoas que passaram a ser conhecidas como ateus. Algumas características são atribuídas aos ateus. A primeira delas é que o ateu tende a ser cético em relação às afirmações sobrenaturais. A segunda característica é que o ateu ele tem oferecido vários argumentos para não acreditar na divindade. Ele utiliza diversos argumentos para negar a existência da divindade, ou seja, de um Deus todo-poderoso. Há um complexo ideológico ateísta que vai incluir o seguinte: vai incluir, por exemplo, o problema do mal. O ateísmo vai dizer o seguinte: olha, se Deus existe, por que, que o mal existe? Por que, que essas situações difíceis acontecem com as pessoas, essas desgraças? Segundo, o ateísmo também vai dizer e apresentar em seus argumentos os seus argumentos filosóficos, sociais e históricos para tentar demonstrar a não existência de Deus. Alguns ateus adotam filosofias seculares no seu conhecimento pessoal. Outra perspectiva ateísta é que não há nenhuma ideologia ou conjunto de regras que os ateus seguem. Então, existem ateus que seguem então seus próprios princípios, os seus próprios conceitos. Na cultura ocidental, você vai perceber que frequentemente os ateus são pessoas que não querem seguir nenhum tipo de espiritualidade ou religião. De acordo com o Censo Brasileiro de 2010 do IBGE, 8% da população brasileira se declara ateia, sem religião. O censo de 2000 vai dizer que a população correspondia a 7,4%. Você vai perceber que aqui tem um crescimento. No Brasil, a capital baiana, Salvador, aqui no nosso estado, demonstra então um grande crescimento do ateísmo. Para você ter ideia, 18% da população nega a existência de Deus. Daí a nossa possibilidade de estar pregando e anunciando o evangelho para aqueles que não creem. Quando você observa isso, você vai perceber que o ateísmo é essa ausência de crença, essa ausência de religiosidade, essa ausência de defender que Deus não existe. O posicionamento cristão agora se coloca contrário à visão do ateísmo. De que maneira nós cristãos argumentamos contra o ateísmo? Pega isso para deixar Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Primeiro, nós utilizamos então argumentos filosóficos e teológicos. Muitos cristãos aprendem então esses argumentos filosóficos e teológicos
para demonstrar a existência do próprio Deus frente ao ateísmo, tá? Nós acreditamos de forma clara e concreta e provamos isso tanto pela filosofia como pela teologia, a própria existência de Deus. Segundo, nós nos posicionamos também tendo o testemunho pessoal e a nossa experiência espiritual. Como cristãos, nós acreditamos no nosso testemunho pessoal da existência do próprio Deus. A nossa experiência religiosa também conta e não pode ser descartada. E nós cremos que Deus existe por causa disso também. Utilizamos outro argumento conhecido como as respostas sendo demonstradas pela própria crítica à religião, levantadas pelos próprios ateus. Eles levantam críticas à religião. Nós observamos essas críticas, mas entendemos que o evangelho, que a pessoa de Deus é revelada por intermédio de Cristo e ele nós seguimos. Nós também podemos tomar a posição do diálogo mútuo, tá? Nós precisamos ter essa ideia de ponte evangelizadora, de diálogo com aquelas pessoas que não creem na existência de Deus para evangelizá-las. E também nós agimos com a oração. A oração também é fundamental. Se você orar para que Deus possa alcançar um ateu, Deus pode fazer isso. E na nossa crença, nós acreditamos que Deus ele é poderoso, Senhor, existe e ele pode salvar até mesmo um ateu. Avançando, vamos então para o nosso segundo subtópico do segundo ponto, que trata agora sobre o panteísmo. Que posicionamento é esse que o pastor Alexandre Coelho está trazendo para a gente em sala de aula? De acordo com o pastor Alexandre Coelho, o panteísmo é uma crença filosófica e religiosa que sustenta que o universo em si, toda a criação, é de forma clara, distinta também, uma divindade. Nessa perspectiva, você vai perceber que tudo que existe passa a ser visto como divino dentro do panteísmo. Você vai ver que os panteístas, eles veem a divindade como algo imanente, ou seja, todas as coisas transcendem uma religiosidade aqui. Nessa perspectiva da própria espiritualidade, o panteísmo vai buscar uma visão cósmica a respeito do próprio Deus. Todo o cosmo está envolvido, então, em uma divindade. Você vai perceber que o panteísmo tem raízes nas tradições religiosas e filosóficas antigas do hinduísmo, do taoísmo, e traz agora alguns pensamentos dos próprios contextos da própria Grécia antiga. No panteísmo, você vai ver algumas religiões que vão se destacar. Alguns exemplos que podemos destacar aqui. Você tem agora o hinduísmo que vai destacar essa perspectiva da crença, de uma gama de crenças que vão adotar especialmente uma visão religiosa de adorar o Brahma, em um princípio, então, cósmico divino da religiosidade da existência agora de seres divinos em todas as coisas. Você vai ter também o taoísmo que vem de uma perspectiva chinesa de Tao, que descreve a religiosidade ou a realidade do universo em tudo, e essa realidade do universo em tudo, então, demonstra agora uma divindade ou diversas divindades no próprio cosmos. Nós vamos ter também o panteísmo moderno. No panteísmo moderno, uma religião de forma geral é demonstrada de forma filosófica em seus argumentos a partir da própria nova era, como espiritualidade ecológica, como espiritualidade cósmica, ou seja, você está interligado em tudo, isso é o panteísmo moderno, também uma forma de religiosidade desse período. Nós vamos ter alguns aspectos do próprio xamanismo, onde você vai perceber que todas as coisas são vistas como sagradas e divinas dentro dessa tendência do panteísmo. Então você percebe que o panteísmo destaca que todas as coisas são divinas. O panteísmo vai destacar também essa perspectiva de diversas religiões sendo propagadas hoje. Aqui nós precisamos entender que, como cristãos tradicionais, nós nos posicionamos contrário à visão do panteísmo. No panteísmo, nós entendemos que existe um Deus transcendente e pessoal, Senhor e Criador de todas as coisas, de forma visível, que se revela de forma geral e de forma específica também. Nós entendemos que a criação e o Criador são distintos. Como cristãos, nós entendemos que a criação é uma coisa e o Criador de todas as coisas é outra.
Aqui é uma diferença muito clara para nós cristãos. Deus é um Deus pessoal, a criação é algo que Deus estabeleceu. Nós também vamos acreditar na própria salvação e redenção. Acreditamos que a salvação é a revelação desse plano de Deus para nos resgatar do pecado. É claro que nós exercemos essa espiritualidade mediante a fé em Jesus. Então, nessa perspectiva panteísta, você percebe então todo esse conceito que estamos trabalhando com você em sala de aula para a glória de Deus e nos posicionando também como cristãos. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico, nós temos quatro nesse segundo ponto, que vai tratar sobre o deísmo. O que é o deísmo? Vamos entender essa perspectiva junto com você. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, o deísmo é uma perspectiva filosófica e religiosa que sustenta a realidade de entender que Deus criou todas as coisas, estabeleceu as leis naturais e agora se afastou de tudo. Não é um Deus pessoal, mas é um Deus transcendente que está distante da sua criação. Estabeleceu as leis naturais e foi embora. Isso é propagado pelo próprio deísmo. Então, todas as coisas são guiadas por curso dos seus eventos. No deísmo, você vai ver agora alguns princípios chaves sendo defendidos pelo deísmo. Nós temos a crença de um Deus criador, um Deus único que fez todas as coisas, estabeleceu leis naturais, mas foi embora. E não intervém, não está perto, não é um Deus pessoal. Mas estabeleceu essas leis e o mundo agora é regido por essas leis. O deísmo também tem um relacionamento muito forte com a ciência. Essa perspectiva filosófica e religiosa descreve agora que nós podemos então conhecer essa criação por intermédio da ciência, já que Deus foi embora. Outra perspectiva que você vai perceber do deísmo também, é essa rejeição da revelação divina. Não tem revelação especial, revelação específica, não tem. Mas no deísmo você percebe que há uma crença sobre a criação de todas as coisas, porém essa ideia de revelação especial dos profetas, da escritura, isso é jogado fora. O deísmo também, ele trabalha essa liberdade do pensamento pela consciência. As pessoas foram criadas por Deus, seguem o seu curso natural e por causa do seu pensamento pela consciência, sua pesquisa, então a pessoa pode estabelecer o curso natural da sua vida. No deísmo, a ética e a moralidade é baseada da seguinte maneira: pelo comportamento baseado com respeito para com o próximo, sem a atividade da ação divina aqui. O deísmo ele tem exatamente uma influência a partir dos séculos 17 e 18, nesse princípio aí do iluminismo. O deísmo ele vai atrair para si muitos filósofos, muitos cientistas, muitos pesquisadores, como, por exemplo, o próprio Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, que seguiram esse princípio. O deísmo, hoje em dia, está presente também, rodeando a igreja. É por isso que nós precisamos conhecer essa fundamentação teórica para combater. Como nós cristãos nos posicionamos contrários ao deísmo? Separei algumas questões aqui para vocês. A primeira delas é a respeito da natureza da revelação divina. Nós cremos que o Deus da Bíblia criou todas as coisas, mas é um Deus imanente, que se revela e está perto de nós. Não foi embora, mas está conosco, próximo de nós, e nós conhecemos pela fé cristã. Segundo, nós acreditamos na importância da intervenção divina. Deus age com milagres, Deus usa os profetas, a palavra de Deus é uma revelação, o próprio Jesus encarnado também é uma revelação, intervenção divina. Nós cremos nisso. Então, nós combatemos a visão do deísmo de um Deus que vai embora. Nós também acreditamos em um relacionamento pessoal com Deus. O cristianismo professa esse relacionamento pessoal. Nós cremos num Deus imanente, defendemos isso. Nós acreditamos na visão da natureza humana, também contaminada pelo pecado. No deísmo, isso não é propagado, segue-se o curso natural. Nós acreditamos que o pecado nos afetou e precisamos nos arrepender para ter um relacionamento com Deus Santo. Então, quando você nota essas filosofias e essas teologias, você precisa ter a convicção que você crê na realidade do Deus da Bíblia, como o próprio pastor Alexandre Coelho está trazendo para nós nessa lição. Fechando,
Último subtópico, quarto desse segundo ponto, nós vamos trabalhar agora sobre o teísmo. Eu coloquei algumas questões sobre o teísmo e também citei aqui o teísmo aberto, já para você conhecer também esse argumento que está presente no nosso dia a dia. Chegamos então no quarto e último subtópico. O pastor Alexandre Coelho traz então essa perspectiva do próprio teísmo. O teísmo é uma doutrina baseada na teologia natural e na teologia revelada, que admite então um Deus criador e preservador da vida. Nós defendemos isso no teísmo. O teísmo é uma crença que destaca agora a existência de um Deus pessoal, transcendente, tá? Mas ao mesmo tempo imanente. No teísmo, você vai perceber exatamente essa defesa da crença de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que se revela, de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que está presente em todos os lugares, tá? Dentro do teísmo, nós vamos acreditar especialmente nessa visão da existência de Deus. Agora, dentro do teísmo, você vai perceber algumas divisões, e nessas divisões você encontra alguns argumentos que não dá para seguir como cristãos. No teísmo, você vai ver o teísmo monoteísta, que acredita que existe um Deus supremo, criador de todas as coisas, definidos pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Dentro do teísmo também, você vai ver um teísmo politeísta, tá? Esse teísmo politeísta vai descrever agora a crença de múltiplos deuses, sendo propagado pelo hinduísmo, por religiões gregas, por religiões romanas antigas. Aí entra o politeísmo, que fala sobre a existência de diversos deuses, nessa visão do panteísmo grego. Você vai ter também o teísmo panteísta, que acredita agora que Deus é tudo, todas as coisas de forma natural e revelada, como acabei de descrever para você. Só que nós acreditamos especialmente na visão do teísmo que se revela de um Deus único, poderoso, que se revela de forma poderosa para a sua criação. No teísmo, nós acreditamos nesse Deus todo-poderoso. Só que existe hoje em dia também o teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? É uma nova concepção que está surgindo de explicar a existência desse Deus todo-poderoso. Ou seja, esse Deus existe, mas ele não conhece todas as coisas. Ou seja, ele não é onisciente. Ele existe, mas não conhece o futuro de todas as coisas. Não conhece nessa perspectiva histórica aqui. No teísmo aberto, você vai perceber também a defesa de dizer que Deus está limitado às nossas condições humanas. E nessa perspectiva do teísmo aberto, você vai perceber também algumas questões que você pode levantar contra essa perspectiva. Essa perspectiva coloca Deus como um Deus limitado. Nós não acreditamos em um Deus limitado. A posição cristã contra o teísmo aberto pode até variar. Existem pessoas que acreditam em um Deus limitado, que não conhece o futuro, que está perto de você, mas ele não é transcendente. Nós não acreditamos nisso, como cristãos pentecostais. Nós acreditamos em um Deus que se revela de forma poderosa. Mas no teísmo aberto, você vai perceber que a interpretação das escrituras não revela então toda a soberania de Deus. Nós cremos que a escritura revela a soberania de Deus, demonstra então essa grandeza do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que Deus é transcendente em si mesmo. Nós não acreditamos no teísmo aberto, acreditamos que Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro também. Nós acreditamos na capacidade da soberania divina, essa capacidade que é extraordinária, que demonstra que Deus ele nos conhece. Nós acreditamos também que esse Deus está além da própria teodiceia do mal, do bem e do mal, desse Deus todo-poderoso que conhece todas as coisas e, além do que, nos fortalece pela fé. Gente, eu espero muito ter contribuído com você até aqui. Agora nós vamos concluir a aula para a glória de Deus, como proposta do próprio pastor Alexandre Coelho. Concluindo a nossa aula, como conclusão da lição, você percebe que o pastor Alexandre destaca que, diante das opções que nós podemos perceber, que classificam a existência de Deus, a Bíblia Sagrada revela para nós a maior revelação de forma específica sobre a existência de Deus. Desse Deus que é transcendente, que é pessoal, que se revela em Jesus, que está conosco, que nós cremos. E é um Deus que fortalece então a nossa fé. A nossa fé cristã é fundamentada em Jesus.
Combatemos o deísmo, combatemos o teísmo aberto, combatemos essa ideia do panteísmo, essa ideia politeísta também nós combatemos, porque nós cremos na existência de um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, em nome de Jesus, esperando que o Senhor te use na palavra, na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos orar. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo através do momento de oração, você pode escrever aí embaixo, eu quero aceitar Jesus. Tem muitas pessoas fazendo isso aqui, nós estamos orando e isso trabalha para isso mesmo. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, eu apresento o teu servo e a tua serva que vai ministrar essa lição. Eu oro pelo teu filho para que eles possam falar de ti, revelar a tua palavra, explicar o teu evangelho, explicar que o Senhor existe de forma extraordinária na EBD. Oro por essas vidas que te aceitam como Salvador. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Primeiro, o Padrão Bíblico para a Vida Cristã, do Alexandre Coelho, da editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos nesse trimestre. Quero indicar para você também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você ter esse recurso em mãos para trabalhar aí sobre a existência de Deus. Se ter esse material hoje em sala de aula, vale a pena você buscar. Quero indicar para você outro texto, Contra a Teologia Liberal, do Roger Walson, da editora CPAD. Você encontra no site da CPAD um textão que vai valer a pena para fortalecer a tua fé. Indico para você o Ensinador Cristão desse trimestre, da editora CPAD, que vão te trazer recursos para você dinamizar aí as tuas aulas para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, terça-feira, às 18 horas, onde nós vamos estudar a lição 3 sobre a realidade bíblica do pecado. Se fosse você, eu não perdi essa aula não, tá bom? Mas agora eu quero deixar um recado muito especial para você. Nós vamos organizar aqui em Vitória da Conquista um evento extraordinário, nosso Congresso da Escola Bíblica Dominical, em novembro, dias 1, 2 e 3, na Assembleia de Deus, na ADVIC. Você é o nosso convidado especial. Nós já temos a presença confirmada do nosso amigo, o querido pastor Aguinaldo Betti, que vai estar conosco nesse grande trabalho. Então, se você faz parte da nossa região, você é o nosso convidado aqui do Sudoeste Baiano para estar conosco nesses grandes dias de adoração e de ensino da palavra. Guarda a data, 1, 2 e 3 de novembro, e eu tenho um recado especial do nosso pastor presidente para você participar desse grande evento para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Até a próxima terça às 18, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso Congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. Em
você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.